Existe uma verdade paradoxal, profundamente oculta na experiência humana, que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando evitar. Uma realidade que, quando finalmente abraçada, se torna a chave mestra para o fluxo e o sucesso. Você tem passado incontáveis horas, dias e talvez até anos construindo cenários catastróficos em sua mente, gastando uma energia mental monumental na tentativa fútil de controlar um futuro que, por definição, é incontrolável. Este esforço não o está protegendo, está, na verdade, sabotando ativamente o seu presente, drenando a clareza necessária para tomar as decisões certas. A promessa é clara e direta. Existe um ponto de viragem onde o ato consciente de parar de se preocupar não é apenas um alívio temporário, mas o catalisador que faz com que, misteriosamente, mas de forma inevitável, tudo comece a dar certo. Este é o exato momento em que se revela a fundação para o sucesso que transcende o mero esforço bruto. A maioria acredita que a preocupação é uma ferramenta de preparação, um tipo de seguro mental contra a adversidade. Este vídeo não se trata de otimismo ingênuo. Trata-se de engenharia mental e alocação de energia. Trata-se de redirecionar a força vital que se desperdiça em ansiedade especulativa para a ação deliberada, focada e, crucialmente, desapegada do resultado. A contextualização deste conflito é fundamental. O indivíduo moderno vive imerso numa cultura de urgência e hiperresponsabilidade. A preocupação se instala como um mecanismo de defesa mal adaptativo. Ela assume a forma de um ruído de fundo constante, um zumbido de baixa frequência que permeia todas as decisões, desde as mais triviais até as mais cruciais. Quando a mente está saturada de "e se", ela perde a capacidade de perceber o que é, a realidade imediata, as oportunidades presentes e os recursos já disponíveis. O problema central reside na ilusão do controle. O ser humano, em sua essência, detesta a incerteza. O conflito é que essa projeção mental consome exatamente os recursos que seriam necessários para solucionar o problema real, caso ele viesse a surgir. É um ciclo vicioso. Quanto mais se preocupa, mais se sente a necessidade de controlar. E quanto mais se tenta controlar o incontrolável, maior se torna a ansiedade. O sistema nervoso simpático está sobrecarregado, liberando cortisol e adrenalina, substâncias que, em excesso, diminuem a função cognitiva e a capacidade de resolução criativa de problemas. O indivíduo torna-se um prisioneiro da sua própria imaginação, vivendo permanentemente no futuro distópico que ele mesmo construiu. A pessoa que se preocupa intensamente trabalha duro, mas sente que está sempre nadando contra a correnteza. Ela se pergunta por que, apesar de todo o planejamento e toda a vigilância, as coisas parecem desmoronar no último minuto. O universo, ou o fluxo da vida, exige maleabilidade e adaptabilidade. A preocupação gera resistência, e a resistência é o principal impedimento para que as coisas se alinhem e deem certo. Não se trata apenas de pensar positivo, uma instrução vazia e muitas vezes frustrante. O segredo reside na alquimia da desistência do resultado. A chave é o abandono da necessidade de microgerenciar o cosmos. O desenvolvimento deste entendimento começa com a distinção crucial entre planejamento e preocupação. A preocupação é emocional, focada em hipóteses negativas e cenários improváveis. Quando se decide conscientemente parar de se preocupar, inicia-se um processo de desinvestimento emocional nos resultados futuros. Ao invés de gastar 30% da energia mental em medos futuros e 70% na ação do presente, o indivíduo inverte essa proporção, dedicando quase a totalidade da sua energia à tarefa que está imediatamente à sua frente, confiando que o próximo passo se revelará quando o presente estiver concluído. A progressão escalada desse estado mental é notável. Inicialmente, a mente resistirá ferozmente. As primeiras tentativas de soltar o controle serão acompanhadas por picos de ansiedade, uma sensação de que algo importante foi esquecido, de que a guarda foi baixada. É o ego gritando, temendo a perda da sua identidade como o resolvedor de problemas. Ao invés de lutar contra o pensamento preocupante, ele deve ser simplesmente catalogado. Este é um pensamento de preocupação sobre finanças futuras. Ele não exige uma resposta imediata ou uma solução agora. O próximo estágio do desenvolvimento envolve o que se pode chamar de ação desapegada.
Quando a energia liberada da preocupação é canalizada para a ação, essa ação adquire uma qualidade diferente. É simplesmente o passo lógico a ser dado. O indivíduo começa a notar que, ao realizar tarefas com essa leveza, a qualidade do trabalho melhora, as interações sociais se tornam mais fluidas e, surpreendentemente, o universo começa a conspirar a seu favor. Isso não é magia, mas física da mente. A falta de resistência interna reflete-se como falta de resistência externa. As portas que pareciam fechadas começam a se abrir, não porque o indivíduo forçou, mas porque ele parou de tentar arrombá-las e simplesmente procurou a maçaneta. Lembre-se, o objetivo é ver as coisas darem certo. E a verdade irrefutável é que, enquanto se está ocupado girando as rodas da preocupação no lamaçal mental, o caminho sólido e pavimentado para o sucesso está sendo ignorado. Parar de se preocupar é declarar ao seu próprio sistema interno e ao cosmos que você já está inteiro e é capaz, e que confia que os recursos necessários estarão disponíveis no momento exato em que forem exigidos. Essa mudança de crença subconsciente é o motor que inverte o jogo. É o momento de entender que a paz não é o prêmio pela vitória. A paz é a condição prévia para a vitória. O indivíduo, livre do peso da ansiedade, começa a acumular pequenas vitórias. Como a mente não está mais dispersa em 100 cenários hipotéticos, ela se torna incrivelmente mais eficaz em concluir as poucas tarefas essenciais. É uma espiral ascendente. As sincronias começam a surgir, ou melhor, elas sempre estiveram lá, mas agora o indivíduo tem a clareza mental para percebê-las. O clímax desta revelação reside na compreensão da lei do esforço inverso. Quanto mais desesperadamente se tenta forçar algo a acontecer, mais ele se afasta. Quando se solta a corda, quando se permite que a situação evolua em seu próprio ritmo e se foca apenas em executar o presente com excelência, o problema se dissolve ou se resolve de maneiras que a mente preocupada jamais poderia ter concebido. A grande revelação é que dar certo raramente é o resultado de uma linha reta de planejamento obsessivo. É, na maioria das vezes, o resultado de um desvio elegante, que só se torna visível quando o indivíduo não está mais olhando para o mapa com desespero. O laço aberto do mecanismo interno é agora fechado. O mecanismo é a liberação da energia psíquica, aprisionada na previsão de desastres. Quando essa energia é liberada, a pessoa entra no estado de fluxo, onde a ação e a consciência se fundem. A vida passa a ser menos sobre lutar e mais sobre dançar. O indivíduo percebe que, ao parar de se preocupar com a opinião alheia, ele começa a agir com autenticidade, o que atrai as pessoas certas e as oportunidades alinhadas com sua verdadeira natureza. A preocupação é o grito de guerra do ego aterrorizado. A paz é o sussurro confiante da alma. Em conclusão, a chave para que tudo comece a dar certo não é trabalhar mais ou planejar com mais detalhes minuciosos. É trocar a energia destrutiva da ansiedade pela energia criativa do foco presente. É aceitar que você fará o seu melhor no momento e permitirá que o universo cuide do resto. Pare de se preocupar com o que poderia dar errado e concentre-se no que pode ser feito certo neste exato segundo. Para iniciar esta transformação imediata, a ação específica é esta. Comprometa-se, pelas próximas 24 horas, a identificar e não alimentar qualquer pensamento que seja uma projeção negativa de algo que está fora do seu controle imediato. Se a preocupação surgir, substitua-a instantaneamente por uma pergunta: qual é o próximo passo que posso dar agora? Execute esse passo e observe a primeira rachadura na sua armadura da ansiedade. Comece a construir a partir daí, libertando a sua mente.